sei que essa altura eu já perdi um pouquinho do timing do lançamento do filme, mas eu realmente tinha que tirar esse peso do meu peito, porque isso foi simplesmente inacreditável. Return to Silent Hill não é apenas um dos piores, senão o pior filme que eu já tive desprazer de assistir no cinema, como também deve ser a pior adaptação cinematográfica de um jogo de todos os tempos, sem exagero nenhum. Em outubro de 2022, a Konami fez uma live basicamente desafogando a franquia de um limbo de quase uma década, fazendo anúncios de vários jogos feitos em parceria com outros estúdios, já que ela não tinha competência de fazer por ela mesma. E ela anunciou Silent Hill 2 Remake, feito pela Bloober Team, estúdio responsável por Layers of Fear e Observer, que lançou em outubro de 2024 e deu muito certo com 86 no Metacritic e 5 indicações no The Game Awards 2024. Ela também anunciou Silent Hill F, que é roteirizado pelo Ryukishi07, o criador da visual novel Higurashi The When They Cry, que lançou em 25 de setembro de 2025, e que também deu certo com 86 no Metacritic e 3 indicações do The Game Awards 2025. E junto com outros anúncios, eles anunciaram o filme do Silent Hill 2, dirigido por Christoph Gans, que também dirigiu o filme do Silent Hill 1, que dizem que é até legal, com uma das promessas que o filme seria fiel ao jogo e que saiu agora em 23 de janeiro deste ano. E é sobre ele que eu vou ter que falar sobre hoje. Diferente das reviews que eu fiz anteriormente, que eu só fiz uma avaliação do geral do filme, para poder avaliar esse filme por completo eu vou ter que dividir o vídeo em duas partes. Uma sem spoilers, que vai ser bem curta, onde eu vou falar mais sobre o filme de uma maneira geral, e outra com spoilers, que vai tomar todo o resto do vídeo, onde eu vou falar mais sobre a história do filme e fazer um breakdown completo comparando a história do filme com a história do jogo. Pra galera que conhece Brasília, eu assisti no Cinemark do Pier 21, porque apesar do lançamento do filme já ser limitado por ser uma produção menor, por algum motivo esse era o único cinema que tinha sessões com o filme legendado. Então eu fui com meu pai, que não entende absolutamente nada sobre jogos e só tinha ouvido falar do nome Silent Hill, mas sempre gostou muito de filmes de terror. Então ficou um paralelo entre alguém que é fã de Silent Hill e alguém que nunca viu nada sobre Silent Hill, mas teve interesse em ver o filme já que saiu no cinema. Mas uma coisa que eu posso garantir pra vocês é que nós dois simplesmente odiamos o filme. Do fundo do meu coração, eu que já estava com as expectativas bem baixas, fiquei completamente abismado. Eu nunca na vida eu vaiei um filme no cinema durante os créditos de tão e incrédulo com o que eu tinha acabado de ver. Mas enfim, para ficar mais fácil, vamos primeiro falar dos pontos realmente bons desse filme. A fotografia do filme é excelente, os planos e os ângulos de câmera que o filme traz, a iluminação e a paleta de cores de Silent Hill são muito boas. Os efeitos visuais, apesar do claro, até mesmo excessivo uso de chroma key e CGI, que deixa algumas cenas bem artificiais, têm seus momentos. Pelo menos no início do filme eu achei que alguns locais do jogo foram bem replicados, principalmente a clássica cena inicial do jogo com James se olhando no espelho. Akira Yamaoka está de volta, fazendo a trilha sonora, remixando algumas das trilhas originais e criando novas só para o filme, que inclusive já está no Spotify. E apesar de ser muito legal reconhecer algumas delas, elas não tocam tanto quanto deveriam em alguns momentos onde elas deveriam tocar. Por algum motivo elas são trocadas por música clássica, que é uma gimmick bem genérica para filme de terror e que não tem nada a ver com Silent Hill. E sinceramente eu acho que é só isso. Se for falar da atuação dos personagens, a atuação dos dois principais é até boa. O Jeremy Irvine como James Sutherland e a Hannah Emily Anderson como Mary, Maria e Angela. Sim, a Angela também é a mesma atriz, isso vai ser importante mais pra frente. Entregam bastante dentro do possível do roteiro horroroso do filme, mas o grande problema é a caracterização deles. Por algum motivo acharam que era uma boa ideia transformar o James em um cara mais cool, mais radical. Então ao invés de ele estar vestindo aquele casaco verde e o jeans azul clássico dele, ele tá vestido assim. Eles inventam também que ele é um pintor que deixa mais a vida levar ele, e no começo do filme não é piada, é sério. Ele tá dirigindo um Mustang conversível de óculos escuros, ouvindo rock e acende um baseado. E ao invés dele ter aquela feição mais irritada presente em Silent Hill 2, ou aquela feição mais desesperada presente no remake, ele só sabe fazer caras e bocas de alguém assustado. Por parte das três personagens femininas,
Bem, o que eu vou falar é bem passivo de críticas, mas além do principal fator que é o maior spoiler do filme, que como eu disse eu vou deixar mais pra frente, tem cosplayers que convencem muito mais, tipo essa menina do Twitter que fez cosplay de Angela pra assistir o filme, ou essas cosplayers profissionais de Mary e Maria que foram levadas pro cinema, por uma rede de cinemas lá da Tailândia como marketing pro filme. Eu sei, é muito específico, mas é verdade. Tanto a atuação quanto a caracterização do Ed, principalmente da Laura, são péssimas. Principalmente por parte da Laura, mas isso também vai ser melhor explicado mais para frente por dois detalhes muito importantes. E assim, eu não acho que tenha mais alguma coisa de muito relevante de se falar na parte sem spoilers, porque o maior problema do filme reside justamente no elemento que mais consagrou a franquia acima de tudo, a sua história e suas várias nuances que abrem margem para diversas interpretações. Fazer mudanças não é um problema, na verdade é inevitável, visto que a gente precisa fazer um filme que tenha duração de pouco menos de 2 horas, adaptado de um jogo que a versão original dura em média 8 horas e um remake dura em média 18 horas. Então tá tudo bem fazer mudanças, principalmente por Silent Hill se tratar de um story-driven game. Porém, o que acontece aqui é que o filme pega os nomes, os personagens, os monstros e os locais e a cidade de Silent Hill, mas a história original eles simplesmente amassam e jogam fora. O que, sendo sincero, hipoteticamente falando, não necessariamente é algo ruim, visto que Perfect Blue faz justamente isso, mas enquanto Perfect Blue pega um roteiro de um livro fraco e transforma em um dos melhores thrillers de terror psicológico de todos os tempos, Return to Silent Hill pega o roteiro do que é considerado por muitos o melhor jogo de terror de todos os tempos e faz questão de fazer uma das piores adaptações de jogos de todos os tempos. Sabe o conceito principal do jogo, que resumindo é: todo mundo que é atraído para Silent Hill, no caso James, recebe uma carta de sua esposa, Mary, que segundo ele morreu há 3 anos, é porque cometeu algo terrível e tudo, essencialmente os monstros, é reflexo do psicológico quebrado e a culpa que a pessoa carrega. Então tudo que nós vemos é reflexo dos pensamentos e feitos do próprio James. Então, isso tudo aqui é jogado fora, porque resumindo, eles não apenas decidiram que a Mary nasceu em Silent Hill, tanto que no começo do filme o James quase se acidenta com o carro e acaba atropelando e quebrando uma das malas da Mary, que estava indo pegar um ônibus para ir embora de Silent Hill, como também decidiram que ela fazia parte de um culto completamente random. E pior, é que mesmo mudando tudo, o filme continua sendo uma bagunça completa e deixa as pessoas que não conhecem o jogo completamente perdidas. Teve vezes que eu tive que explicar pro meu pai quem eram os personagens e o que estava rolando, porque o filme simplesmente não sabia contextualizar nada. Sei lá, vamos começar pelo maior ícone da franquia? Então, até o Pyramid Head, que era de longe a coisa mais fácil de fazer, eles conseguiram fazer a proeza de errar. A primeira aparição dele é ridícula, eu juro. A aparição do Pyramid Head na porra do Smiling Friends foi muito mais impactante do que essa palhaçada. A cena foi tão tosca que o meu pai olhou para um dos monstros mais icônicos dos jogos e disse: "Esse é quem? O cabeça de bagre?" Então, e só de sacanagem, ele não deve ter nem 5 minutos de tela. Ele só aparece em umas outras 2 cenas igualmente idiotas. E a cereja do bolo é que tem um momento que a câmera dá um zoom dentro da cabeça do Pyramid Head e dentro dele tá o rosto do James, dando a entender que ele é uma espécie de versão maligna dele, diferente do jogo onde o Pyramid Head é a representação da culpa dele que o persegue durante o jogo inteiro. Pelo menos para compensar um pouquinho, as enfermeiras do filme que também são icônicas até que são legais. Ironicamente, mais ou menos na mesma cena, a gente tem a introdução do Ed, que enquanto no jogo ele tem toda uma backstory sobre a maneira que ele era constantemente destratado pelas pessoas por conta de sua aparência, o que fez ele desenvolver uma mania de perseguição, até que um dia, numa situação trivial, ele acabou surtando e matando um cachorro e atirou em seu dono. Então, aqui eles são um gordo aleatório que aparece vomitando completamente fora de contexto e depois de falar um monte de groselha, ele chuta o James e sai correndo que nem um personagem do Looney Tunes. E a melhor parte é que ele simplesmente desaparece do filme e nunca mais é mencionado. E junto com ele, a gente tem a introdução da Laura, que sem sacanagem, é de longe a pior caracterização do filme inteiro. Porque enquanto a Laura nos jogos é literalmente uma garota normal, o que é fundamental para a construção da história, porque diferente dos outros personagens,
personagens. Ela só é uma garotinha inocente que nunca fez nada de errado e não carrega nenhum tipo de culpa, então Silent Hill pra ela é só uma cidade vazia com névoa, sem monstros ou qualquer ameaças do tipo. Aquela parece um personagem que sairia de um filme do Tim Burton, o que é irônico, visto que ela faz uma personagem na série da Vandia, que é produzida pelo Tim Burton, mas depois eu descobri uma parada. A culpa não é da atriz, e sim da direção do filme. Isso é uma das coisas que mais me deixou revoltado com o filme, porque acontece que a Eve Templeton, que fez a Laura no filme, também fez a Laura na versão remake do Silent Hill 2, que ficou excelente. Ou seja, eles conseguiram o feito de pegar o que já estava pronto e estragarem tudo na hora de botar no filme. Falando da Mary, vamos em partes. Para contar a história de como foi a relação entre James e Mary, que, by the way, no filme eles não estão casados há anos, eles só estão namorando faz alguns meses, o que praticamente tira todo o peso do relacionamento. Ao invés de ser contado aos pouquinhos, de forma sutil, atrelada ao que James encontra e encara em sua busca, ele taca um monte de flashbacks a cada mudança de cenário, e apesar de ter achado a química entre eles até convincente, a história simplesmente não faz sentido. Primeiro que no começo do filme, depois dela perder o ônibus, ao invés dela pedir para ela levar ela embora de Silent Hill, ela pede para levá-la de volta para Silent Hill. Mas enfim, durante os flashbacks, o filme mostra como foi o relacionamento dos dois. Ela fala que ela guarda um segredo e pergunta se o James ama ela mesmo assim. Aí depois ela apresenta a eles os cabeças do culto. Aí depois um dia ele consegue se infiltrar onde aconteciam os rituais, onde ela era usada em um ritual onde as pessoas faziam um corte na mão e passavam sangue nela. E por fim, um dia ele fica de saco cheio e decide vazar, mas ao invés de tentar fugir com ela, ele só liga o foda-se e vai embora. Agora, a Maria, além de não fazer mais sentido no filme por conta de como foi a construção da relação entre James e a Mary, porque agora não existe nenhuma frustração ou desejo reprimido por parte do James em relação a ela, o que é justamente o que a Maria representa, ela não apenas tem pouco tempo de tela, como é completamente sem sal. A Maria é uma personagem marcante essencialmente por conta de sua sensualidade e presença de palco, tanto na sua linguagem corporal quanto na sua maneira de falar. E no filme ela não tem nada disso. Ela protagoniza duas das cenas mais clássicas do jogo, que é o primeiro encontro com James em Rosewater Park, com ele expressando sua perplexidade com a semelhança dela com a Mary, e aquela cena que ele encontra ela por trás das grades daquela cela em Brookhaven Hospital, não muito depois dela ter sido morta pelo Pyramid Head na porta do elevador, agora falando com uma maneira muito mais parecida com a Mary. Essas duas cenas não existem no filme. A gente tem alguns diálogos semelhantes em localizações diferentes, mas não chegam nem perto. E ao invés do James comentar que ela parece com a Mary, ela mesma comenta isso, que simplesmente quebra todo o impacto emocional que a cena tinha. Mas tem um acréscimo importante. A cena que ela é morta pelo Pyramid Head na porta do elevador existe, mas foi dividida em duas, porque a cena da porta do elevador existe, mas eles são perseguidos pelas enfermeiras e ela só leva uma facada que depois é enfaixada e acabou. Mas depois, quando eles chegam no que seria a fase clássica do labirinto, chega um momento de que o James fica de saco cheio com ela, dizendo que não quer mais a presença dela. Ele invoca o Pyramid Head como se fosse um instante de JoJo's Bizarre Adventures. Novamente a gente tem um outro zoom dentro da cabeça dele, reforçando que o Pyramid Head é alguma versão maligna dele. Aí sim ele mata a Maria para ela não aparecer mais, e para a cena fica ainda mais idiota, já que eles decidiram que o James é um pintor. As últimas pinturas dele têm ficado mais perturbadas, refletindo a perda de sanidade dele, e eles espalharam elas pela parede do labirinto porque sim. Aí logo depois que o Pyramid Head mata a Maria, ele chega numa pintura com o rosto dele, pega um pincel e pinta um triângulo vermelho, porque o filme quer que você tenha certeza de que ele é de alguma forma o Pyramid Head. E eu deixei pra falar da Angela por último, porque aí já vou conseguir casar com um grande spoiler do filme que eu tenho falado no vídeo inteiro, que pra mim é simplesmente incompreensível. A Angela é sem sombra de dúvidas a personagem mais trágica do jogo por conta de seu backstory envolvendo o abuso que ela sofreu do pai dela e as poucas cenas que ela aparece, como a dela deitada no chão com a faca, a cena que ela encara o Abstract Daddy, que é o monstro dela em Silent Hill, que pra mim é o mais pavoroso do jogo, principalmente por sua aparência
aparência, que já implica seu significado, e a cena dela subindo as escadarias em chamas no Lakeview Hotel são muito marcantes. E apesar do Abstract Daddy estar no filme, a gente só tem uma cena semelhante a dela deitada com a faca, mas ao invés de ser uma cena de pura melancolia e introspecção, aquilo é reduzido apenas com uma personagem que é paranoica e agressiva e fica apontando a faca pro James porque ela é paranoica e agressiva. Mas essa redução tem um motivo e agora vem o grande plot twist. Tem um momento mais pra reta final do filme que pedem pro James lembrar o nome completo da Mary, porque o nome dela não é apenas Mary Crane. Não sei de onde veio esse Crane, visto que no jogo é Mary Shepard, mas enfim. O filme então dá um zoom em uma das lápides do cemitério de Silent Hill e aparece escrito Mary Angela Laura Crane. O grande plot twist do filme é que, na verdade, Maria, Angela e Laura em Silent Hill são todas as diferentes facetas de Mary, sendo Maria seu lado mais ousado que clama por mais liberdade, Angela sendo o reflexo de sua adolescência traumática e Laura sendo o reflexo de sua infância perturbada, com o Abstract Daddy se tornando a manifestação de seu trauma que ela sofria no culto, e a Laura carrega a boneca de um bebê que vive gritando, que o filme deixa entender que seria sobre um bebê que ela teve involuntariamente, digamos assim, mas Mary perdeu ele durante a gestação, algo que foi confirmado pelo diretor do filme em uma entrevista, mas disse que a cena que explica isso melhor foi cortada. Quando eu vi isso, eu tirei meus óculos, botei minha mão no rosto, dei um suspiro e disse: "Você só pode estar de sacanagem comigo. Eu não acredito no que eu tô vendo. Mary Angela Laura não é nenhum nome de verdade, é literalmente esse meme aqui que eu encontrei no Twitter. E é completamente absurdo e inaceitável você descaracterizar completamente duas personagens que trazem conceitos fundamentais para a história e transformá-las em complemento de uma personagem que já tem seu papel por si só, que ainda por cima foi modificada a ponto de que a única personagem que era realmente o reflexo dela perdeu sentido na história. Agora vem a notícia ruim. Piora. A gente tem o último flashback do filme, que é o James visitando a Mary em Brookhaven Hospital com a sua saúde completamente debilitada, porque ela foi envenenada pelo culto com um veneno que matava ela aos poucos. E ele chega lá com essa barba mais falsa do que uma barba de Papai Noel. E aí, a pedido dela mesma, ele pede que ela mate sufocando com o travesseiro, tanto que ela mesma ajuda forçando o travesseiro contra o rosto dela. Mas aí o que seria a cena mais triste do filme é só completamente anticlimática e deixa o filme ainda mais sem sentido, porque diferente do jogo, que o James mata ela porque ele não suportava mais ter que ficar cuidando, visitando e dando atenção a ela e queria logo ir para uma nova fase da vida dele, e essa é a origem da culpa que ele carrega durante o jogo inteiro. Ele só visita ela mesmo depois de ter só ter caído fora, e ele a mata justamente porque ela pediu, e é isso. E eu não consegui destacar bem durante esse vídeo porque não é tão importante, mas durante o filme ele é perseguido por um bicho meio mariposa, meio aranha, meio humano, que na verdade é uma versão mais monstruosa da Mary que ele enfrenta no final do filme, e depois dele se fundir com ela numa cena quase cômica, onde ele literalmente flutua. Depois ela desaparece e no lugar aparece o corpo da Mary intacto, enrolado em um pano. Aí ele pega o corpo, põe no banco do passageiro do carro, liga ele e acelera jogando o carro no rio para ele morrer com ela, emulando o final In Waters, que é considerado o final canon do jogo segundo a comunidade e o Masahiro Ito, um dos criadores da franquia e o design original dos monstros, finalizando assim esse filme tenebroso de uma forma decente. Mas aí do nada, James acorda na beira do lago, vivo, e o filme volta para a primeira cena onde ele atropela as malas da Mary. Só que ele tem memória de tudo que aconteceu. E dessa vez, ao invés de ele levar ela de volta para Silent Hill, ele leva ela embora para outro lugar. E agora sim, o filme finalmente acaba. Tá, mas aí fica a pergunta. Sendo sincero,
Sobre o que esse filme realmente se trata no final das contas? Silent Hill 2 se trata de um homem que recebeu uma carta de sua esposa que faleceu há 3 anos vindo de Silent Hill e sua crença obsessiva e desesperada de que ainda existe uma pequena chance de que ela esteja viva. E no final a gente tem um plot twist devastador que na verdade foi ele quem matou a própria esposa que estava doente em seu momento de mais puro egoísmo, aflição e dor por não suportar mais ter que dar atenção e sofrer junto com ela, ele sufoca ela com o travesseiro para acabar com tudo. Mas sendo agoniado e atormentado pelo peso da culpa, ele entra nessa jornada infernal dentro da sua própria mente, onde ele tem que lidar com seus próprios monstros e encarar a realidade do que ele fez. Dependendo do que você faz, você tem finais mais sombrios, finais mais esperançosos, mas é isso. Return to Silent Hill se trata de um pintor que namorava uma mina, aí se separaram, aí recebe uma carta dela vinda de Silent Hill, lá ele encontra um monte de gente random e esquisita que desaparece depois de 5 minutos, tem um monte de bicho esquisito, e esse cabeça de pirâmide que aparece do nada, de vez em nunca, e aí ele fica relembrando o passado, e se lembra que ela sempre foi atormentada por um culto que nem existe no jogo, mas tanto faz, bora botar mesmo assim. Aí ela foi envenenada por esse culto e ela mesma pede para que ele seja sufocada por ele porque não aguenta mais. E é isso aí, acabou, valeu, falou e é isso, né? Ao pegar algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão genial e rico narrativamente falando, e sacudir tanta história a ponto de toda a genialidade e riqueza se esvaírem, só sobrando uma bagunça completa, isso só revela que o Christopher Gans não entendeu o que é Silent Hill 2 e só existem duas explicações. A primeira é que o Christopher Gans é um completo idiota que não tem uma capacidade cognitiva mínima o suficiente para poder entender que histórias podem conter graus de abstracionismo, podem abrir margens para a interpretação do espectador e que não precisam de um vilão concreto para fazer sentido. E a segunda é que Christopher Gans é um ser arrogante e prepotente que simplesmente menosprezou tudo que o jogo é por achar que história de jogos não tem a capacidade de ser cinematográficas o suficiente e pegou todos os elementos dela com a adição de um culto genérico porque tá na moda e fez sua própria história porque achava que a versão dele era melhor. Mas acima de tudo, o que genuinamente me revolta e demonstra que o título e a thumb desse vídeo não são um clickbait barato é que por ser adaptação para um outro tipo de mídia, para uma quantidade significativa de pessoas, a concepção de Silent Hill para elas vai ser para sempre essa aberração da natureza. É claro que vão haver pessoas que vão ir atrás de jogar o jogo, ou pelo menos assistir uma gameplay, um resumo da história na internet, mas ainda é uma parcela bem grande de pessoas que ou não gostam desse tipo de jogo, ou não gostam de jogar, ou simplesmente não entendem o conceito de jogos, que apesar de potencialmente ser uma minoria, ainda é muito prejudicial. Meu pai, por exemplo, que no começo do vídeo eu falei que não tem entendimento nenhum sobre jogos, o que não é problema, disse na reta final que a leitura que ele tinha sobre o filme é basicamente um maconheiro bêbado e suicida que enlouqueceu por não ter conseguido salvar a namorada dele que era vítima de um culto. Não foi ipsis literis, mas foi nessa vibe. Até convencer ele a assistir um resumo da história do jogo para ver que não é bem assim, vai ser difícil. Eu tenho certeza absoluta que ele não é o único que teve essa visão. Mas enfim, então é isso, a review vai ficando por aqui. Eu tenho certeza que deve ter faltado alguns detalhes menores que eu não lembro do filme, mas eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam e compartilhem com os amigos. E eu realmente gostaria que comentassem a opinião de vocês. Se tem algo que vocês acham importante acrescentar ou que vocês acham que eu fui equivocado. Eu sempre leio todos os comentários. Eu também não esperava que eu ia demorar tanto tempo para postar vídeo novo. Mas o mês de dezembro foi mais para eu aproveitar minhas férias mesmo, e o mês de janeiro eu tive muito envolvido em outros projetos, então praticamente não tive tempo para dar atenção ao canal, mas os próximos 2 vídeos já estão planejados e a caminho. E antes de finalizar o vídeo eu tenho que avisar para vocês que se tudo der certo, eu vou me formar no meio desse ano, então isso pode me dar maior disponibilidade ou pelo menos maior flexibilidade
para mexer no canal, mas eu vou precisar de algum retorno monetário. Então, já que o canal ainda tá meio longe de monetizar, vocês podem me doar qualquer quantia por meio desse Live Pix, que no próximo vídeo eu vou acreditar o nome de vocês ou no meio ou no final do vídeo. E se vocês por acaso me mandarem uma mensagem ou sugestões junto, eu posso responder elas também. Espero que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e tchau.